E aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tudo tranquilo, tudo na paz? E nessa terceira parte, vamos pegar a parte final do documento, aqui do Instrumentum Laboris, do Sínodo para a Amazônia. Conversão integral. É a conversão íntegra da pessoa, que brota do coração e se abre para uma conversão comunitária. Então, a igreja está buscando o quê? Uma conversão que venha de dentro para fora. Não de fora para dentro, simplesmente por força de palavras, mas por uma tomada de conhecimento, de inteligência, de conhecer o Evangelho, entendeu? Sem que isso seja simplesmente vomitado nas pessoas. Conversão eclesial. Conversão eclesial na Amazônia. O processo de conversão ao qual a igreja é chamada implica desaprender, aprender e reaprender. Este caminho exige uma visão crítica e autocrítica que nos permite identificar aquilo que devemos desaprender, ou seja, aquilo que estamos fazendo errado na evangelização, o que prejudica a casa comum e seus povos, aquilo que estamos fazendo errado para a sociedade, fazendo errado para o planeta. Temos que desaprender isso, vamos fazer do jeito certo agora, que existe o jeito certo. A Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura, a conversão é apresentada como um movimento que vai do pecado à amizade com Deus em Jesus Cristo. Por isso faz parte do processo da fé. Então, aqui ele está deixando bem claro que o objetivo é Jesus Cristo, entendeu? A conversão é em Jesus Cristo, que é sair do pecado e ir para a vontade de Deus. Nossa visão crente da realidade amazônica nos levou a avaliar a obra de Deus na criação e em seus povos, mas também a presença do mal em vários níveis. Colonialismo, que é um domínio autoritário, mentalidade economicista, mercantilista, só quer o lucro, consumismo, utilitarismo, individualismo, tecnocracia, cultura do descarte. Tudo isso a humanidade está fazendo errado ali na Amazônia, mas também em outros lugares do planeta. Então aqui vem especificando, né, os tipos de mentalidades que eu falei agora, né, que vem destruindo aí e atrapalhando, destruindo a Amazônia, destruindo o planeta em outros lugares que acontece, dificultando a evangelização. Sugestões, né, denunciar as formas de colonialismo, né, o abuso no uso da Amazônia, no caso específico aqui da Amazônia. Agradecer, ponto I, agradecer aos povos originários o cuidado do território ao longo do tempo e reconhecer nisto a sabedoria ancestral, que forma base para uma compreensão da ecologia integral. Ou seja, a igreja está dizendo aqui o seguinte, que não importa o motivo pelo qual os índios, os indígenas, preservam a natureza, que é um motivo pagão, mas aprender a preservarmos essa natureza. Porque se eles que são pagãos preservam por causa de suas crenças nos seus deuses, como é que nós que cremos no Deus verdadeiro não temos essa visão ainda? Muitos não temos, né? Não basta só você olhar para a criação e dizer, nossa, Deus criou tudo isso. Não basta isso, você tem que reconhecer que Ele criou para que a gente cuide, que a gente mantenha, que a gente saiba utilizar sem acabar, sem destruir. Essa é a preocupação da igreja e do documento. Terceira parte, que é a parte final aqui do instrumento labores, do instrumento de trabalho, instrumento de estudo. Terceira parte, igreja profética na Amazônia, desafios e esperanças. O anúncio de Jesus Cristo, então veja que o objetivo é o anúncio de Jesus Cristo, e a realização de um encontro profundo com Ele, através da conversão e da vivência eclesial da fé, ou seja, o documento quer que os índios tenham uma vivência eclesial, uma vivência com a igreja, que participem da igreja, que participem dos sacramentos, das missas, né? Só que ela não quer que seja de forma imposta, de qualquer jeito, mas que elas sejam convencidas pela palavra também, pelo testemunho nosso. Se a gente chega para um povo que cuida da natureza por causa de seus deuses, se a gente chega com uma cultura de destruição da natureza, sendo nós cristãos, como é que eles vão entender isso? Como é que vocês que não conseguem enxergar que a natureza é a criação de Deus e deve ser preservada, querem vir nos ensinar alguma coisa? Então, primeiro, vamos agradecer
pelo ensinamento que eles nos dão, no cuidado pela natureza. Não importa se essa motivação é espiritualmente pagã. É isso? O documento está dizendo isso. Mas aprender pelo exemplo em si. É isso? Esse processo da enculturação, que fala aqui, vem agora até o ponto, capítulo 1, Igreja com o rosto amazônico e missionário, né? Isso preocupou muito a algumas pessoas, ou muitas pessoas, através da difusão dessa informação, é a enculturação. A enculturação não é sincretismo. A enculturação é você saber falar numa linguagem que aquele povo entenda, símbolos que chegue e se aproxime mais ao entendimento daquelas pessoas, né? Se você chegar diretamente com a imagem do Cristo crucificado, simplesmente sem dar uma explicação profunda sobre o porquê, é óbvio que índio ou não índio não vai entender a tua mensagem. Se até hoje é difícil entender mesmo, é um mistério da fé, imagine para quem não é cristão, quem não tem uma evangelização. Então, você vai chegar com um crucifixo? Chegue, mas tem que dar uma explicação bem aprofundada da sua fé no crucifixo. Por que estamos com aquele símbolo? O que ele representa para nós? Né? Então, como eu te falei de São Paulo, né? Os santos não chegavam simplesmente pregando, isso demorava, eles viviam naquela comunidade, no dia a dia, o que eles acreditavam, como é que eles viam o mundo, para poder saber fazer uma pregação. Qualquer bom pregador que você conversar e pedir alguma dica, ele vai dizer isso para você, que você tem que saber falar a linguagem. Por exemplo, se você for pregar para jovens, é uma linguagem diferente de você for pregar para crianças, de você pregar para adultos. Ah, mas a homilia é para todo mundo na missa, não é? É. Mas você acha que criança está entendendo direitinho o que está sendo dito ali? Ou numa missa própria para crianças o linguajar deve ser melhor? Uma Bíblia para crianças tem uma linguagem diferente. Né? São Paulo, quando pegou lá a expressão Hades e também Tártaro, são expressões pagãs que ele usou para anunciar o evangelho em cima dele. O Hades, né, se tornou uma expressão cristã normal, mas ela tem origem pagã. A enculturação é isso. Um rosto local com dimensão universal. É a igreja saber chegar nas pessoas, saber chegar nos povos, saber evangelizar com a cara deles. Como São Paulo falou, para os gregos eu me fiz grego, para os judeus eu me fiz judeus, para o pagão eu me fiz pagão. Ou seja, ele falava na linguagem de cada um. O rosto desafiador diante das injustiças, né? Diante das injustiças. Você denunciar o que está acontecendo lá de errado na Amazônia, é coisa grande. É briga de cachorro grande, como se fala, né? Um rosto enculturado e missionário. Uma realidade importante deste processo foi o surgimento de uma teologia latino-americana, em particular da teologia índia. Isso aqui eu vou colocar em caracteres aqui explicando melhor. A construção de uma igreja missionária com rosto local significa progredir na edificação de uma igreja enculturada que sabe trabalhar e articular-se com o que existe de culturalmente disponível em todos os seus campos de ação e presença. Ser igreja significa ser povo de Deus, ok? Capítulo 2, desafios da enculturação e da interculturalidade. Nos diferentes povos que experimentam o dom de Deus segundo a própria cultura, a igreja exprime a sua genuína catolicidade e mostra a beleza deste rosto pluriforme. E tem aqui a sigla do documento. A caminho rumo a uma igreja com rosto amazônico indígena. Seria uma igreja diferente? A missão da igreja consiste em anunciar o evangelho de Jesus de Nazaré, o bom samaritano, ou seja, aquele que vai às pessoas que estão saqueadas, enfermas, doentes, não estão sãs. A igreja anuncia, então a igreja vê na Amazônia pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam ser cuidadas. Ela não está dizendo que o pessoal lá está bem, está tudo certo, que a fé deles está correta. Não, que eles precisam ser encaminhados para uma vida eclesial, uma vida na igreja. Seguindo o exemplo de São Paulo, que quis tornar-se gregos com os gregos. Ó, quis tornar-se grego com os gregos. Ó, aqui. Exatamente o que eu falei ainda há pouco. Eu estou lendo esse documento agora, em tempo real. Eu não sabia que tinha esse exemplo aqui.
procurando adaptar-se o mais possível a todos. O mais possível a todos. Não é se adaptar a tudo, não. O possível, sem que você perca a essência, a fé, o conteúdo cristão. A igreja envidou um grande esforço para evangelizar todos os povos ao longo da história. Não era mágica, né? Não é simplesmente chegar e pregar. Tem toda uma técnica. Converse com bons pregadores, ver se não existe uma técnica para que a pregação funcione. Existe. No mais das dificuldades de todos os tipos, né? Desde há séculos, a igreja procura partilhar o evangelho com povos amazônicos. Viu? Não é desde hoje, não. É nem deste século, de outros. No entanto, tal como sobressai dos encontros territoriais, existe uma ferida ainda aberta por abusos cometidos no passado. Então, esse pessoal não perdoou o lado errado da evangelização, a forma errada com que algumas pessoas fizeram a evangelização no passado. Não os missionários, mas os colonizadores principalmente. O Papa Pio X reconheceu a crueldade, um documento, na encíclica, né, citada aí, que foram tratados os indígenas. Em Puebla, o episcopado latino-americano admitiu a existência de um agigantado processo de dominações. Em Aparecida, os bispos pediram para descolonizar as mentes, ou seja, aquela evangelização forçada. Não tem como fazer isso. O missionário tem que escutar a pessoa, tem que deixar a pessoa livre. Você vai anunciar a palavra, mas você não pode fazer engolir a tua palavra, simplesmente. O Papa Francisco recordou as palavras do santo Toribio de Mogrovejo, ou Mogrovejo, sei. Não só nos tempos passados se fizeram estes pobres tantos agravos e violências com tantos excessos, mas ainda hoje muitos continuam a fazer as mesmas coisas. A igreja simplesmente não quer esse tipo de evangelização, mas também não quer o sincretismo. É você saber ter a técnica ali, ter a forma correta de chegar, porque são povos que têm a sua fé pagã muito consistente. Não é simplesmente você chegar e anunciar o evangelho, não. Sugestões. Aí vem aqui as sugestões do documento. Isso tudo vai ser analisado, né? No sínodo. É o Papa que vai dar a palavra final. No clamor dos povos amazônicos e no magistério do Papa Francisco, a escuta da voz do Espírito supõe um processo de conversão pastoral e missionária. Vem as sugestões aqui. Rejeitar a aliança com a cultura dominante e o poder político e econômico para promover as culturas e os direitos dos indígenas, dos pobres e do território. Superar qualquer clericalismo para viver a fraternidade, ou seja, aquela ideia de que o Papa o padre é o supremo no sentido de inalcançável, né? Você não pode chegar até ele e conversar, tirar suas dúvidas. O padre precisa ser uma pessoa próxima, né? Ele não pode ser tratado como aquela pessoa que nunca erra, né? No sentido de, principalmente em questões pessoais, ou alguns ensinamentos errados aí, que são passados. A evangelização nas culturas. O Espírito Criador que enche o universo alimentou a espiritualidade destes povos ao longo dos séculos, ainda antes do anúncio do Evangelho. E é ele que os leva a aceitá-lo a partir de suas próprias culturas e tradições. Este anúncio deve ter em conta as sementes do verbo. Isso é um documento, a igreja vem falando isso já há algum tempo. Também não é nenhuma coisa nova, nenhuma coisa que está sendo inventada aqui. A igreja vem falando isso já de papas anteriores, né? As sementes do verbo nas religiões. A espiritualidade das pessoas vem de Deus. A forma com que elas guiam essa espiritualidade é que se perde no meio do caminho. É isso que a igreja está dizendo. Por isso que tem a semente do verbo, a semente de Deus. Né? A religiosidade é uma semente de Deus, só que muitas vezes é conduzida para outros deuses. E isso não vai ser tirado de forma abrupta. É isso que a igreja está dizendo. Isto pressupõe uma escuta respeitadora, que não imponha formulações da fé, expressas a partir dos outros pontos de referências culturais, que não correspondem ao seu contexto vital, mas pelo contrário, que se ouça a voz de Cristo, que fala através de todo o povo de Deus.
É preciso captar aquilo que o Espírito do Senhor ensinou a estes povos ao longo dos séculos. O que foi que naquele meio ali desviado bastante, né? O que se tem de verdadeiro? O que bate com a fé cristã? Tem bastante coisa. O cuidado com a natureza, com a criação é uma delas. Né? A paz é outra, a fraternidade é outra. Então sempre tem uma sementezinha ali da verdade. Os anciãos possuem que influi sobre a saúde, a convivência, a educação, o cultivo da terra, a relação viva com a natureza e a mãe terra. Veja que a mãe terra que eles colocam entre aspas, porque não é no sentido dos indígenas, entendeu? A mãe terra para nós é o planeta que Deus criou. Não deixa de ser uma mãe no sentido de nos prover alimento, o nosso crescimento, né, que nós precisamos do nosso crescimento, é nesse sentido cristão. Por isso que está sempre entre aspas, porque não é a mãe terra deusa dos indígenas, entendeu? A capacidade de resistência e resiliência, em particular das mulheres, os ritos e as expressões religiosas, as relações com os antepassados, que é a consulta aos mortos, a atitude contemplativa, o sentido de gratuidade, de celebração, no sentido sagrado do território. Ou seja, é simplesmente você não chegar querendo derrubar tudo isso de uma vez. Você saber que isso existe e você respeitar. O que não significa concordar ou deixar como está, mas evangelizar dando alimento de criança e não alimento sólido. Se até para os cristãos o próprio Paulo falou que a gente não podia, nem todo mundo aguenta comida sólida, imagine pagão. Né? Você chegar logo com doutrinas complexas para esse pessoal. Tem que chegar devagar, conversar, conhecer. Aqui tem as sugestões, né, de como fazer. Olha, também seria oportuna a criação de novas emissoras radiofônicas da Igreja, promotoras do Evangelho e das culturas, tradições e línguas originárias. Você evangelizar até mesmo na língua deles. Isso é muito importante, você falar a língua do povo que está ali. É fundamental. Uma das primeiras coisas que os missionários faziam não é chegar lá e falar em português, falar em espanhol, falar em holandês. É você aprender a língua ali do pessoal que já estava ali. Vai facilitar a comunicação e automaticamente a conversão. A celebração da fé é uma liturgia enculturada. A Sacrosanctum Concilium, um documento muito importante do Concílio Vaticano II, propõe a enculturação da liturgia nos povos indígenas. Sem dúvida, a diversidade cultural não ameaça a unidade da Igreja, mas expressa sua catolicidade genuína, mostrando a beleza deste rosto pluriforme, partindo do princípio de que você pode pegar alguns aspectos ali e usar a seu favor na evangelização. Por isso é preciso ter a coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra, as diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes âmbitos culturais. Sem esta enculturação, a liturgia pode reduzir-se a uma peça de museu ou a uma procissão de porcos. Uma palavra forte aqui. A celebração da fé deve realizar-se de maneira enculturada, a fim de ser expressão da própria experiência. Essa semana, até o Papa apareceu com uma roupa litúrgica, uma casula, vamos colocar assim, que tinha uns enfeites como se fosse de onça. Estava na África ele. É algo que não existe na liturgia latina. É uma coisa própria da África, por exemplo. É um exemplo, né? Muita dança nas missas que ele participou lá. O ofertório vem com alimentos, né? A igreja permite que o ofertório também seja em forma de alimentos locais. É desse tipo de coisa que está sendo falado aqui. Nós temos que partir do princípio que o Papa não é besta. O Papa está à frente desse sínodo. Ele escolheu os cabeças, escolheu o relator, foi Dom Cláudio Umes, ex-cardeal brasileiro. Tem um brasileiro também, que está também como delegado do sínodo, né, presidente delegado do sínodo. Tudo indicado pelo Papa. Alguns estão no Vaticano desde Bento XVI, como Dom Cláudio Umes, por exemplo. E o brasileiro também, o outro brasileiro. Também está desde Bento XVI. Foi ordenado cardeal por Bento XVI, que é tido como um papa conservador, dentre os mais recentes pós-Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI, a organização das comunidades. Então são pessoas que a igreja sabe como pensam,
sabem o que creem. O Papa sabe o que quer. O Papa, com certeza, já leu aqui. Se eu estou numa pequena cidade de Araçagi, já estou lendo aqui esse documento, imagine o Papa. Né? É um documento que é aprovado pelo Vaticano, um documento de estudo, aliás, aprovado pelo Vaticano. A cosmovisão dos indígenas. A igreja deve encarnar-se nas culturas amazônicas que possuem um elevado sentido de comunidade, igualdade e solidariedade. E por isso não se aceita o clericalismo em suas diferentes formas de manifestação. A igreja vem combatendo o clericalismo há um bom tempo. Os povos originários possuem uma rica tradição de organização social, na qual a autoridade é rotativa e dotada de um profundo sentido de serviço. A partir desta experiência de organização, seria oportuno voltar a considerar a ideia de que o exercício da jurisdição deve estar vinculado em todos os âmbitos, sacramental, judicial e administrativo, e de maneira permanente ao sacramento da ordem. Então aqui a Igreja Reaviva, que embora a visão dos indígenas seja diferente em relação à liderança, a autoridade do grupo eclesial, a autoridade da igreja, dos cristãos lá, é o padre, pelo sacramento da ordem. É o padre que é líder. Se o padre vai ser um índio ou não, é outra coisa. Né? Então, quem manda na tribo indígena, na sociedade deles lá, vai continuar sendo o cacique. Agora, quem manda, entre aspas, né, o pai deles espiritualmente, dos índios convertidos, será o padre. É isso que está sendo dito aqui. Ok? Distâncias geográficas e pastorais, né? Muito difícil você evangelizar lá na Amazônia. Para você ter uma ideia, as coisas são muito distantes. E muitas vezes para você chegar até mesmo numa paróquia, um padre, e celebrar, ele vai de barco, quilômetros, em via fluvial, né? Nos rios, para chegar aos lugares lá e celebrar de vez em quando. É muito difícil o acesso lá. Pense que é fácil evangelizar como é aqui, não. Seguintes sugestões e tal, né? Tem aqui. Repito. Ok. Afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja, pede-se que, para as áreas mais remotas da região, se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com a finalidade de assegurar os sacramentos que acompanhem e sustentem a vida cristã. Entenda que essa proposta aqui é para a Amazônia e por uma situação extrema, como eu falei, a dificuldade lá de padres é enorme, você não tem ideia. Você não tem ideia, fora do comum. Né? Raramente se tem um padre ali local numa comunidade. Então, nessas situações extremas, o sínodo pede que, por exceção, a igreja ordene pessoas já idosas, mesmo sendo casadas, pessoas respeitadas. Não é uma novidade também, não. Bento XVI já ordenou, né, embora o Papa Francisco tenha dito que ser contra o celibato opcional, ou seja, abrir a possibilidade de pessoas casadas serem ordenadas, de ser contra. Ele é contra, assim, de forma geral, né, se tornar uma opção ordenar pessoas casadas na igreja toda, claro, né? Mas em casos assim extremos, já está acontecendo na igreja. Então, nesse caso aqui, eu creio que o Papa deverá concordar. São situações excepcionais, vamos colocar assim. Identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o papel central que hoje ela desempenha na igreja amazônica. Não está falando aqui em torná-las madres, se fosse tinha dito. Mas que ministério oficial ela pode exercer lá? Por exemplo, uma auxiliar do padre, uma diaconisa, por exemplo. Né? Pode ser que essa senhora, novamente, volta ao caso das exceções. É muito difícil nas paróquias termos homens a serviço? Imagine na Amazônia. É muito mais difícil. Papel dos leigos, é isso? Tem aqui. Você pode também acompanhar aí o que está escrito. Papel da mulher. No campo eclesial, a presença feminina no seio das comunidades nem sempre é valorizada.
Reclama-se o reconhecimento das mulheres a partir de seus carismas e talentos. Elas pedem para recuperar o espaço que Jesus reservou às mulheres. Elas não querem ser sacerdotisas, né? Madres no sentido de padres femininos, né? Não é isso. Mas de uma liderança ali, um papel oficial, como eu falei, né? O mais provável aqui que seja diaconisa. Propõe-se, inclusive, que às mulheres seja garantida sua liderança, assim como espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na área de formação. Mulheres teólogas, catequistas, mulheres na liturgia, escolas de fé e de política. Se ouvia a voz das mulheres, né, lá durante as atividades da fé lá, porque pelo jeito não são muito ouvidas. Papel da vida consagrada. Olha aqui, tá vendo? Considerando as urgências pastorais e perante a tentação do ativismo imediatista, recomenda-se dedicar tempo à aprendizagem da língua e da cultura para gerar vínculos e desenvolver uma pastoral integral. Se chegar um missionário na sua cidade, um americano, que não fala uma palavra em inglês, vai ser difícil evangelizar, viu, meu filho? Ele vai ter que aprender o português. Vai ter que aprender. Papel dos jovens, diálogo com os jovens para ouvir suas necessidades. Se está pedindo isso é porque está faltando. Né? Dioceses de fronteiras, de fronteira, não é isso? Capítulo 5, a evangelização das cidades. Missão urbana. São João Paulo II nos advertiu. Hoje a imagem da missão adigentes está, talvez, mudando. Lugares privilegiados deveriam ser as grandes cidades, onde surgem novos costumes e modelos de vida, novas formas de cultura e comunicação, que depois influem na população. A igreja tem necessidade de estar em diálogo permanente com a realidade urbana, que também existe na Amazônia, que exige respostas diferentes e criativas. Não pense você que a Amazônia é só mato, não. Tem os lugares um pouco mais desenvolvidos, vamos colocar assim, urbanos, né? Desafios urbanos, né? Tem aqui toda a questão, como lidar com a parte urbana da Amazônia, que vai se entrando no mundo urbano, consequentemente vem vários problemas que não existiam nas tribos, né? Que é principalmente droga, desemprego, né? O lado negativo da vida urbana. O lado positivo não preocupa a igreja, claro, né? Preocupa os problemas que nós temos na vida urbana, que para um índio que vem lá praticamente despreparado para esse novo mundo, né? Acaba sendo prejudicado em muito. Não quer dizer, gente, que não há. A igreja não está dizendo aqui que não há índios que queiram uma vida urbana. Pelo contrário, ela está preocupada com isso também. Esses que querem ter uma vida urbana precisam ser bem orientados, né, bem direcionados para não viverem o lado ruim da vida urbana. Lado bom e lado ruim, né? Diálogo ecumênico e interreligioso também não é nenhuma novidade na igreja. Já há décadas, né, desde São Paulo VI, desde o Concílio Vaticano II, na verdade. O diálogo ecumênico se realiza entre pessoas que compartilham a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. E, a partir das Sagradas Escrituras, procura oferecer um testemunho comum. Isso é o ecumênico, né? O diálogo entre cristãos. O diálogo interreligioso se realiza entre crentes que compartilham suas vidas, suas lutas, suas preocupações e suas experiências de Deus, fazendo de suas diferenças um estímulo para crescer e aprofundar a própria fé. Eu repito aqui, a igreja não está dizendo que eles vivem completamente o Deus verdadeiro. Eles têm ali apenas a semente do verbo, a essência, né, da crença verdadeira. Determinados grupos propagam uma teologia da prosperidade e do bem-estar, que é os neopentecostais praticamente, né? Com base em uma leitura própria da Bíblia. Existem tendências fatalistas que procuram inquietar e, com uma visão negativa do mundo, oferecem uma ponte de salvação segura. Alguns através do medo, outros mediante a busca do sucesso, influenciam negativamente os grupos amazônicos. Então, até que ponto a teologia da prosperidade está prejudicando também o pessoal da Amazônia?
Sua presença, tal. Em grande parte, esses movimentos se propagam por causa da ausência de ministros católicos. Está falando aqui de outros movimentos, né, que acontecem na Amazônia, que conseguem crescer por causa de ausência de ministros católicos. Então, eles crescem. Seus pastores formaram pequenas comunidades com rosto humano, onde os indivíduos se sentem valorizados pessoalmente. Outro favor positivo é a presença local, próxima e concreta dos pastores que visitam, acompanham, consolam, conhecem e rezam pelas necessidades reais das famílias. Trata-se de pessoas como as outras, fáceis de encontrar, que vivem os mesmos problemas e se tornam mais próximas e menos diferentes. Então, um grupo, pelo jeito que eu estou vendo aqui, são grupos cristãos também, né? Evangélicos ou protestantes, que, diferentemente da teologia da prosperidade, eles se aproximam e sabem como chegar nesse povo. Elas nos mostram outro modo de ser igreja, onde o povo se sente protagonista, onde os fiéis podem expressar-se livremente, sem censuras, dogmatismos, nem disciplinas e rituais. Sugestões, vem aqui, né? Olha só que sugestão interessante. Incentivar a tradução da Bíblia nas línguas autóctones da Amazônia, na língua do povo de lá, dos indígenas principalmente, né? Promover encontros com teólogos cristãos evangélicos. Não é nenhuma novidade na igreja, viu? Não é nenhuma novidade. Até agora eu não vi nada nesse documento que a igreja já não venha ensinando. Missão dos meios de comunicação. Como evangelizar, né, através do meio de comunicação da igreja. Já foi dito antes ali no documento a importância de se criar rádios católicas, né, que também fale a língua, o idioma dos originários do local. O papel profético da igreja é a promoção humana integral. Igreja em saída. A igreja tem a missão de evangelizar, o que implica, ao mesmo tempo, comprometer-se para promover o cumprimento dos direitos dos povos indígenas. Tem que sair do seu lugar. A igreja tem que ir onde ela não está presente, ou está pouco presente. Igreja, a escuta, como eu te falei, o melhor missionário é aquele que escuta mais do que fala. Converse com o missionário, seja ele quem for. Ele vai dizer isso para você. Ele vai ter preparado para falar alguma coisa da Bíblia. Ele acaba escutando e sendo ensinado muito mais do que ele esperava. Igreja e poder. Ser igreja na Amazônia de maneira realista significa levantar profeticamente o problema do poder. Denunciar. Não importa quem está realizando isso. Você tem que esquecer essa ideia de você defender a direita ou a esquerda a todo jeito. Você tem que ver o que realmente está acontecendo de errado. Não importa se o presidente era Lula, se o presidente foi Dilma, se agora é Bolsonaro. Tira isso da tua cabeça. Tira da sua cabeça a ideia de que você tem que defender Lula em tudo, como se Lula nunca errasse. Defender o Bolsonaro em tudo, como se ele não errasse. Não. O que está errado? O que está errado? O que precisa ser anunciado, né? A gente tem que ter uma visão além disso aí. Aí tem uma série aqui de sugestões, já estamos terminando, conclusão. Durante este longo percurso do Instrumentum Laboris, ouviu-se a voz da Amazônia, a luz da fé, com a intenção de responder ao clamor do povo e do território amazônico por uma ecologia integral e por novos caminhos para uma igreja profética na Amazônia. Estas vozes amazônicas exortam a dar uma resposta renovada às diferentes situações e a procurar novos caminhos que possibilitam Kairos. Se você chegar lá, no pessoal da Amazônia, e dizer que está tudo certo, vão te expulsar de lá, viu? Porque não está, não. Esperemos que este sínodo seja uma expressão concreta da sinodalidade de uma igreja em saída. Jesus veio trazer ao mundo, chegue a todos, especialmente aos pobres. Aqui vem as fontes, né, as siglas, tudo. Então esse foi o vídeo de hoje, a conclusão, na verdade, né? Foram 3 vídeos sobre específicos, né? Eu não vi ninguém fazendo algo parecido até agora, onde a gente leu juntos o Instrumentum Laboris. Não é ninguém que vai dizer para você o que está lá, você viu aqui, né? E eu parti do entendimento de que o Papa
é uma pessoa escolhida por Deus, sucessor autêntico de São Pedro, e que ele não está tendo um entendimento pavoroso que muitos estão tendo por aí. Então, é um documento, um sínodo convocado por ele, documento aprovado pelo Vaticano, feito por alguém indicado pelo Papa Francisco, os 3 delegados também indicados por ele, e que ele leu também, né, esse documento. Nós que estamos aqui já lemos, imagine ele. Então eu termino aqui, deixo também sua conclusão. Não estou muito afim de discutir a ponto no sentido de pegar briga com ninguém. Nós podemos conversar sempre. Se você vê algum ponto aí, ou entendeu de uma forma diferente, olha, o que cabe primeiramente é rezar, e sabemos que quem vai decidir sobre o sínodo é o Papa, a palavra final é dele, e vai sair uma exortação, provavelmente, uma exortação, o documento vai sair, provavelmente uma exortação apostólica, falando o que vale e o que não vale aí desse documento, desse instrumento Labores, ok? Então, obrigado, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo onde você quiser. Tamo junto!